Shalom, meus amigos, um novo dia na Terra Santa de Israel e uma nova oportunidade para uma nova jornada rumo ao conhecimento da Torá. Hoje eu quero falar para vocês acerca de Lag BaOmer. Vejam que amanhã ao pôr do sol nós iniciamos essa celebração. E Lag BaOmer ocorre no 33º dia da contagem de Omer. Todos vocês sabem que logo após o Kiddush de Pessah nós começamos a contar os dias, no total de 49 dias que vão ser encerrados em Shavuot, quando o nosso povo recebe a Torá Kedushá no Monte Sinai. Mas no 33º dia da contagem do Omer, acontece algo absolutamente significativo na história do judaísmo e que precisa ser considerado por nós. Lag, Lamed, tem o valor numérico de 30 e o Gimel tem valor numérico de 3. Portanto, o 33º dia da contagem do Omer é um dia alegre. Poderíamos dizer semi-festivo, porque nesse dia foi interrompida a calamidade que levou à morte de 23.955 alunos do mestre, do mais erudito de todos os sábios do povo judeu. E a pergunta evidente que todos nós nos fazemos: por que ocorreram todas essas mortes? Por que Rabi Akiva perdeu quase todos os seus discípulos? O Talmud, no seu tratado de Evamot, nos conta que essas mortes que ocorreram nesse período, da contagem do Omer até o 33º dia, elas ocorreram de uma forma muito triste, também assustadora, porque esses Talmidei Rahamim, eles morreram por asfixia, ashkerá, como nos indica, como nos ensina o Talmud. Mas a pergunta evidente é o que ocorreu que levou que Hashem fizesse, que um decreto dos céus descesse e punisse todos esses sábios, grandes de tzadik do nosso povo, dessa forma tão severa, que praticamente fez com que o mundo se esvaziasse de sabedoria e de conhecimento da Torá. Nós praticamente perdemos o judaísmo naquele momento em razão da morte de quase todos aqueles que estudavam e dedicavam as suas vidas à Torá, ao estudo da Torá. E o que ocorreu, evidentemente, foi o desrespeito ao próximo. Sinat Hinam, podemos qualificar isso como ódio gratuito. E muitos de vocês poderiam perguntar, mas isso merece uma condenação maciça? Essa transgressão da Torá merece que nós tenhamos em seguida a morte de tantos? Vejam, o segundo templo do nosso povo, do Beit HaMikdash, foi destruído por essa mesma razão, pela ausência de respeito no interior do nosso povo. É claro que o ódio gratuito que nós vamos verificar durante o período que antecede a destruição do segundo templo tem uma natureza, uma qualidade muito distinta da falta de respeito que havia entre os Talmidim, os alunos, os discípulos de Rabi Akiva. Mas também era uma forma de ausência de respeito entre eles. E no judaísmo, muitas vezes, quando o tzadik morre, quando nós temos a perda desse sábio, ela ocorre como uma forma de expiação para toda uma geração. Não é algo automático, não significa que todo sábio nosso que morre, ele morre como uma forma de expiação. Mas quando ela ocorre com esse caráter, nós devemos nos inspirar naquele evento. Ou seja, nós devemos pensar nesse tzadik, identificar o exemplo dele, o compromisso dele com Deus, o compromisso dele no cumprimento dos mandamentos, o fato de que os atos deles no serviço a Hashem eram muito melhores do que os nossos atos de serviço ao Criador. Portanto, a nação de Clã Israel, nosso povo, deve sempre buscar o arrependimento, considerando que a perda desse sábio ocorre como uma expiação dos pecados do nosso povo. E, na verdade, uma expiação só é verdadeira quando ela resulta no que? Arrependimento sincero. E aí nós podemos perguntar, os discípulos de Rabi Akiva, que era o maior de todos os sábios do nosso povo, mas especialmente daquela geração, o maior erudito da Torá de todos os tempos, é possível que esses discípulos não conhecessem esses princípios básicos de respeito ao próximo, principalmente se tratando de discípulos de Rabi Akiva, que tinha como máxima, adotada durante toda a sua vida, o amor ao próximo como a ti mesmo. Por um acaso, nós devemos considerar que os alunos deles não levavam em consideração as palavras do seu mestre, eles não observavam essas palavras? Não.
exatamente não da forma como deveria ter ocorrido. Eles tinham respeito pelo mestre, reconheciam as suas palavras, mas é preciso dizer que cada um tinha uma convicção muito pessoal, muito própria, sobre a melhor forma de servir a Hashem. Alguns deles acreditavam que era através da oração, outros acreditavam que era através de atos de caridade, outros acreditavam que era através do estudo da Torá. E nenhum deles transigia na sua convicção, desrespeitando o outro, considerando que ele estava correto na forma de servir a Hashem e que o outro estava errado. E ao agir dessa forma, foi se perdendo o respeito entre eles, no reconhecimento entre eles, no valor de cada um deles. E todo ser humano é valioso, especialmente um ser humano que dedica sua vida ao estudo da Torá. Todos eles tinham grande valor, todos eles estavam corretos, mas nenhum deles completamente. Mas o mais importante não é determinar aqui quem estava certo ou errado. Na verdade, nós servimos a Hashem de muitas formas, mas o fundamental é que haja respeito, especialmente entre aqueles que se dedicam ao serviço de Hashem. E infelizmente eles não tiveram. Quando morreu o primeiro dos nossos sábios, eles consideraram que aquilo era uma grande tragédia. Mas vejam, apesar de terem considerado como uma grande tragédia, eles não fizeram o mais importante de tudo. E o que era o mais importante de tudo? Uma profunda introspecção para poder refletir sobre as razões que levou à morte por asfixia de um dos alunos do Rabi Akiva. E na medida que nenhum deles fez, na medida que nenhum deles considerou que a morte desse discípulo de Rabi Akiva também era responsabilidade sua, que decorria dos seus próprios atos, as mortes foram se seguindo. As mortes foram se seguindo e não pôde haver mais, não houve mais oportunidade de se retificar o erro inicial. Que erro inicial é esse? A competição que foi estabelecida entre eles para determinar qual deles seria o mais sábio, qual deles seria mais capaz de servir da forma possível a Hashem. Essa é uma falha original muito grave que o nosso povo não voltaria a cometer, mas que naquele momento teve lugar na academia do mestre Rabi Akiva. Então, quando nós olhamos essas mortes, as mortes de 23.955 sábios do nosso povo, ao ponto de, como eu disse antes, o mundo ter se esvaziado do conhecimento da Torá, e Rabi Akiva teve que dedicar-se completamente aos 5 alunos restantes. Não foram 5 alunos quaisquer, entre eles está Shimon Bar Yochai e Rabi Meir Bar Hanez, além de outros gigantes espirituais do nosso povo. Mas a verdade é que todos eles perderam sua vida, e isso é que é mais grave, o Maharal de Praga nos lembra, durante a primavera. E todos nós sabemos que a primavera é uma estação de saúde, é uma estação onde as pessoas têm a possibilidade de ter uma vida muito mais saudável. E a razão pela qual eles perderam, porque nós estamos na primavera em Israel, justamente nesse período, e a razão pela qual a vida deles foi tomada, não no inverno rígido que ocorre aqui em Israel, mas nesse período de primavera, é que para que fosse um sinal claro de que essas mortes, elas vinham como uma decisão dos céus, era um sinal da vontade de Hashem, uma punição contra o nosso povo pela ausência de respeito entre os estudiosos da Torá. De modo que, quando nós pensamos as razões que tornaram possível justamente que os discípulos do maior sábio do nosso povo tivessem morrido desse tempo, nós devemos considerar justamente que o erro original deles foi a ausência de respeito. Eles veneravam as palavras do seu mestre, mas eles não possuíram o discernimento necessário, cada um deles, de construir a convicção de que o seu outro colega, e nós estudamos Torá sempre em duplas, sempre há um Havruta, mesmo entre os Havruta, não havia esse respeito. E o desrespeito entre eles foi fatal, que acabou resultando na morte de todos eles, ou de quase todos eles. Essa é uma lição muito importante, não só para nós entendermos esses acontecimentos da história do povo judeu, mas para entendermos também o que está acontecendo agora. Nós queremos fazer cessar também uma peste, que mata de uma forma muito semelhante a que matou os discípulos de Rabi Akiva. Então a lição é muito clara, meus amigos, nós devemos respeitar e valorizar nosso semelhante. E me parece que hoje ainda esse é, não só no interior da sociedade judaica, mas num plano global, numa dimensão planetária, nós temos aqui claramente a necessidade apontada como sinal claro
Porque da mesma forma que a peste que atingiu os alunos de Rabi Akiva, o coronavírus é um sinal claro da intervenção divina na vida dos homens. Então tenhamos a lição do passado como algo que reverbera nos dias de hoje e nos lembra da necessidade de respeitar e de valorizar o nosso semelhante, meus amigos. Vai!